Então, os membros, o membro superior, né, a musculatura do membro superior, dando continuidade. Vou começar com o músculo aqui mais superficial, que ele, apesar de superficial, ele envolve toda essa parte do ombro, é um grande volume, né, que é o músculo deltoide, tá? O músculo deltoide, por ser muito grande e ter o formato de uma letra grega delta, por isso que chama deltoide, ele inclui a divisão em 3 porções ou 3 tipos de fibras, tá? Que é as fibras anteriores do músculo deltoide, as fibras médias, também do músculo deltoide, e as fibras posteriores do músculo deltoide. Elas têm um pouquinho de função diferente, apesar de todas ajudarem no movimento de abdução, mas elas têm função um pouquinho diferente uma das outras, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, vamos tirar o músculo deltoide para a gente ver a origem dele. Algumas literaturas trazem a origem das 3 porções separadas, tá? Então, a origem da porção anterior seria no terço mais lateral da clavícula, né? Então, essa parte na face mais anterior, tá? Na face mais anterior do terço lateral da clavícula. A origem da porção média aqui na face mais superior, a face superior do acrômio, tá? Eu tenho que falar face superior porque é a face inferior. E aqui na borda inferior da espinha da escápula, a origem das fibras posteriores, tá? Todas essas fibras se convergem para um ponto em comum que chama tuberosidade deltoide ou tuberosidade para o músculo deltoide, tá? Ela fica mais ou menos aqui próximo do meio do úmero, tá? Qual que é a função do deltoide? De uma forma geral, a função do deltoide é fazer a abdução, tá? Então, quando eu faço a abdução do ombro, o deltoide tem ação principal nisso. Só que tem uma angulação. Essa angulação a gente chama de arco de movimento, tá? O que é o arco de movimento? São angulações do movimento de abdução do ombro, em que eu tenho diferentes ações musculares dependendo da angulação. Sabe-se que de 0 a 15 graus de abdução, o principal músculo que faz isso é o supraespinhoso, daqui a pouco a gente vai ver. De 15 a 90, eu tenho a ação do deltoide, fibras médias principalmente, mas o deltoide de forma geral, tá? De 15 a 90 graus. E de forma concêntrica, porque nesse momento aqui, por exemplo, ó, acima de 90 graus, o deltoide ele começa a ter uma ação que a gente chama de isometria, tá? Ele fica de uma contração isométrica, mantendo essa posição de fixação, por isso que ele é considerado um músculo fixador, enquanto o trapézio superior roda a escápula para cima e continua a abdução da articulação glenomeral, tá? Isso de 90 a 150, eu volto a ter um pouco da ação do supraespinhoso, assim como eu tenho também a ação do trapézio fibras superiores. No final do movimento, partindo do princípio que você conseguirá fazer 180 graus de abdução, de 150 a 180, existe uma ação que não é demonstrada aqui pelos músculos paravertebrais do lado contralateral. Por que isso? Porque durante o movimento de abdução final, lá nos últimos 30 graus de abdução, mais ou menos aqui em cima, eu preciso que essa coluna incline para o outro lado para que eu continue o arco de movimento. Porque não é possível, sem inclinação, continuar o arco de movimento nesse movimento de abdução, tá? Então vamos sair daqui, eu cliquei no deltoide fibras médias, o deltoide fibras posteriores é a mesma coisa, ele vai continuar fazendo a abdução, tá? E eles têm uma ação secundária, por exemplo, o deltoide fibra anterior, que é esse que está marcado aqui, ele me ajuda numa flexão, numa adução, numa flexão com abdução, tá? Com o ombro abduzido. E esse aqui, por exemplo, me ajuda, as fibras posteriores, me ajuda com o ombro abduzido a fazer uma extensão, tá? Mas é uma ação secundária, não é a ação principal deles, não. A ação principal é, sem dúvida, a abdução. Então, vamos sair daqui, vamos tirar o deltoide para a gente conseguir ver uma musculatura mais embaixo, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho a escápula. Esses músculos aqui a gente já viu, tá? Que é o trapézio e o latíssimo do dorso. O trapézio, mesmo com o trapézio, eu consigo ver os 3 músculos que vão me ajudar no manguito rotador. Eu só não consigo ver o supra, porque o supra fica por baixo do trapézio. Eu não consigo ver o supraespinhoso. Então, vou tirar o trapézio aqui. Agora a gente consegue ver 4 músculos, tá? 3 desses 4 rodam o ombro para a lateral, são rotadores laterais do ombro. E este aqui é um rotador medial, junto com outros músculos, por exemplo,
que a gente falou lá do latíssimo do dorso e o peitoral, tá? Então, aqui eu tenho o supraespinhoso, ou supraespinhal, ou supraespinal. O supraespinhoso, ele sai de uma região que eu chamo de fossa supraespinhal. Isso é uma vista posterior da escápula, note a espinha da escápula aqui. E toda essa região aqui eu chamo de fossa supraespinhal, tá? Ele segue para a lateral, passa por dentro de um arco que eu chamo de arco coracoacromial, entre acrômio e processo coracoide, tá? E fixa na superfície superior do tubérculo maior do húmero, tá? Eu tenho que falar superfície superior, porque desses dois pontos eu tenho inserção no tubérculo maior de outros músculos, tá? Então aqui a superfície anterior, superfície látero-posterior e superfície inferior do tubérculo maior, tá? E aí, a ação desse supraespinhoso é o movimento de abdução, como eu disse, nos primeiros 15 graus e acima de 90, mas ele também me fornece o movimento de rotação lateral, que aqui ele não apresentou, depois eu mostro a rotação lateral, tá? E aí, o grande problema do manguito rotador é, na verdade, o seguinte: quando eu tenho esse manguito rotador forte, a função principal de todo o manguito, a associação de todos os músculos do manguito, é fazer uma depressão da cabeça do ombro, cabeça do húmero, enquanto você faz a abdução. Existe porque o húmero é uma superfície convexa se articulando com uma superfície côncava, quase plana. Eu tenho um mecanismo de rolamento e deslizamento em sentido contrário. Então, quanto ele desliza para cima, ele rola para baixo e o contrário. Então, como ele está rolando para cima, como é uma abdução, ele precisa deslizar para baixo. Quando não acontece a ação do manguito provocando deslizamento para baixo da cabeça do húmero, então eu tenho o que eu chamo de síndrome do impacto. A síndrome do impacto gleno-humeral é justamente a diminuição do espaço dessa articulação e o impacto do húmero com o acrômio, tá? Então, com essa superfície aqui. Justamente por quê? Porque eu não tenho a ação do manguito rotador deprimindo a cabeça do ombro no movimento de abdução. Então, quando o paciente vai fazer uma abdução, o manguito não deprime essa cabeça e ele acaba impactando, gerando a famosa síndrome do impacto, tá? Esse é o supraespinhoso, ou supraespinal, ou supraespinhal, tá? Esse músculo aqui de baixo, abaixo da espinha, então é o infraespinhal, infraespinal. Ele também é um manguito, ele também faz parte do manguito rotador e ele é um rotador lateral, tá? Então, quando eu retiro ele aqui, eu vejo ele saindo da fossa infraespinhal, se dirigindo lateralmente para a superfície látero-posterior do tubérculo maior do húmero, tá? O que ele faz? Ele faz um movimento de abdução da mesma forma, tá? Ele faz esse movimento aqui para frente, que é a flexão horizontal, que aqui, inclusive, o nome está errado, não é abdução horizontal, né? Porque esse aqui é o movimento de flexão horizontal, tá? Ele me ajuda a fazer o movimento de flexão horizontal, ele me ajuda a fazer o movimento de rotação lateral, juntamente com os outros. Então, isso é a função, uma das funções principais do manguito, que é rodar o braço para a lateral, tá? Então, ele faz a função juntamente com o supra, que está aqui embaixo, e com o redondo menor, tá? Então, tem o supra embaixo do trapézio, o infra e o redondo menor, fazendo a rotação lateral desse ombro, tá? E ele tem uma função auxiliar no movimento de adução, porque quando você faz a adução, tá, aproxima o braço da linha média, ele traciona o húmero também para baixo, tá? Então, ajudando na adução, então lembre também que não é uma ação principal do infraespinhoso, tá? Abaixo dele, não por baixo, mas abaixo dele, eu tenho o redondo menor, tá? O redondo menor, ele tem esse nome porque ele realmente tem uma forma redonda e ele é menor do que o de baixo. O de baixo ele passa por baixo do ombro, vai lá na frente, então ele tem um comprimento bem maior do que o de cima, tá? O redondo menor também é um rotador lateral, ele sai aqui da face posterior, mais próximo à superfície lateral da escápula, tá? A próxima borda lateral da escápula, se dirige lateralmente e vem para a região inferior do tubérculo maior do húmero. Ele tem a mesma função dos outros, tá? Ele também é um rotador lateral, afastando a mão no movimento de rotação da linha média. Ele também ajuda no movimento de abdução, tá? E também ajuda no movimento de adução quando ele aproxima o ombro também da linha média, tá? Então, esse é o redondo menor. Abaixo do redondo menor, eu tenho o redondo maior.
o redondo maior, ele é um músculo também rotador, só que agora o contrário, ele é um rotador medial. O ombro vai rodar para o outro lado. Por quê? Porque ele sai do ângulo inferior da escápula, tem sua origem no ângulo inferior da escápula, passa por dentro da região da axila e vai inserir aqui próximo do sulco intertubercular do húmero, tá? E na crista do tubérculo menor, próximo à crista do tubérculo menor aqui embaixo, tá? Qual que é o movimento dele? Ele faz principalmente a rotação medial, tá? Então, diferente dos outros três, ele aproxima o braço da linha média no movimento de rotação medial, tá? Ele não faz isso sozinho, a gente já viu na aula passada que ele faz isso com o peitoral maior e com o latíssimo do dorso, que também são rotadores mediais, tá? E com o subescapular, aqui no meio aqui, ó, inclusive já dá para ver, é o subescapular, que é esse músculo também é um rotador medial, tá? Então vamos sair aqui e aí eu vou mostrar para vocês agora o outro rotador medial que eu acabei de falar, que é o subescapular. Vou tirar o redondo menor, vou tirar o redondo maior, vou tirar o infra e vou tirar o supra para a gente conseguir visualizar essa escápula. Se eu tirar a escápula, eu consigo ver um músculo aqui, tá? Aqui estava anteriormente a escápula, que é o músculo subescapular, tá? Anteriormente a escápula. Acabei de retirar a escápula aqui. O músculo subescapular, ele é um rotador medial, ele sai da fossa subescapular, o que você está vendo aqui é uma visão anterior, porque isso é uma visão posterior com a espinha da escápula, tá? Então ele está entre a escápula e o gradil costal, os arcos costais, tá? As costelas. Ele forma uma articulação que eu chamo de articulação escápulo-torácica, juntamente com o músculo serrátil anterior, através do deslizamento desse músculo sobre o outro, tá? Essa é uma articulação falsa, não tem característica de articulação sinovial, não tem cápsula articular, não tem líquido sinovial, não tem ligamento, é simplesmente o deslizamento desse músculo subescapular com o músculo serrátil anterior, formando a articulação escápulo-torácica, tá? Então ele sai aqui da fossa subescapular e se dirige para o tubérculo menor do húmero, tá? Quando ele faz a sua contração, ele também ajuda na rotação medial, junto com o peitoral maior, com as fibras anteriores do deltoide, com o redondo maior, com o latíssimo do dorso. Então, olha ele aqui por trás da escápula, tá? Então, esse músculo aqui é o subescapular. Eu consigo vê-lo deslizando sobre o gradil costal no movimento de rotação, tá? Então, o subescapular também já foi, tá? Então, vamos partir agora para o braço, tá? Numa superfície mais anterior, numa visão anterior do braço. Vou retirar o peitoral maior para não atrapalhar a gente ver. O primeiro músculo, que é o músculo bíceps braquial. O bíceps braquial recebe esse nome porque ele possui realmente duas cabeças conectadas a dois ventres e uma inserção. Então, ele tem duas origens e uma inserção. Apesar de visualmente parecer que essa é a cabeça maior, não, essa é a cabeça maior. Então, por isso ela é chamada de cabeça longa e essa é a cabeça curta. Por que essa é a cabeça longa? Porque ela passa por dentro de uma bainha sinovial, passa por dentro do sulco intertubercular do húmero, se dirige para dentro da articulação e vai inserir lá na escápula através do tubérculo supraglenoidal, tá? Então, o tubérculo supraglenoidal é a inserção aqui do músculo bíceps braquial. Vou virar do lado de cá, porque a gente tirou a escápula daquele outro lado, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho o peitoral já tirei, então o bíceps, ó. Então, essa cabeça, que eu chamo de cabeça curta, ela vai inserir aonde? Vai inserir lá no processo coracoide da escápula. Olha o processo coracoide da escápula, tá? Então, a escápula ela pode ser vista aqui atrás pela espinha e aqui na frente pelo processo coracoide. Existem outros músculos que inserem no processo coracoide. Por exemplo, o peitoral menor. O peitoral menor se insere no processo coracoide, enquanto eu tenho duas origens, que é o coraco braquial e o bíceps braquial cabeça curta. Então, vamos tirar o bíceps braquial cabeça curta para a gente ver, tá? Então, olha só, aqui ele me mostrou os dois bíceps. Então, tem aqui o bíceps cabeça curta e o bíceps cabeça longa. Por que longa? Porque ele realmente, ó, ele passa no meio no sulco intertubercular e vai se dirigir lá para esse pontinho que eu chamo de tubérculo supraglenoidal. Supraglenoidal porque está acima da glenoide, tá? Tubérculo supraglenoidal. Ele tem algumas inserções num disco, na verdade não é bem um disco, mas é um labrum cartilaginoso ou cartilagíneo, que eu chamo de labrum glenoidal. Esse labrum glenoidal existe para aumentar a superfície de contato ou para aumentar o deslizamento da cabeça do húmero na articulação glenohumeral, labrum glenoidal. E aí algumas trações do bíceps, por exemplo,
elas podem causar o estiramento ou a ruptura junto com a avulsão dessa pontinha superior, que a gente chama de tubérculo supraglenoidal. A essa lesão a gente chama de SLAP. Lesão de SLAP é a lesão do lábio superior da glenoide, tá? Ocasionado por um estiramento muito brusco do bíceps, comum, por exemplo, em atleta de arremesso, tá? E aqui eu tenho o bíceps cabeça curta. O bíceps cabeça curta, ele é menor, né? Por isso que realmente a cabeça é curta, e insere aqui na pontinha do processo coracoide, mais na sua face inferior terminal do processo coracoide, tá? Apesar de inserções diferentes, eles cruzam de origens diferentes, eles têm a mesma inserção aqui no rádio, na tuberosidade do rádio, tá? E através de um tendão único, né? Então eles cruzam duas articulações, é um músculo biarticular, porque ele tem ação tanto aqui no ombro, na glenomeral, quanto na articulação do cotovelo, entre húmero, rádio e una, tá? Então vamos às ações dele. Ele faz, primeiro, no ombro, tá? É um flexor de ombro, porque ele também cruza a articulação do ombro, tá? Então esse movimento é flexão do ombro, também feito pelo deltoide de fibras anteriores, também auxiliado pelo peitoral maior, com vários músculos fazendo o mesmo movimento, tá? Ele faz a flexão do cotovelo, porque, como eu disse, ele é um músculo biarticular, né? Então, olha lá, ele é um músculo biarticular, então ele também pode fazer a flexão do cotovelo. Lembrando que a flexão do cotovelo não é feita só por ele, né? Então, tem um músculo aqui embaixo, a gente fala daqui a pouco, que é o braquial, tá? E aí, ele também faz o movimento de supinação, porque ele está inserido na cabeça do rádio. Então, quando ele contrai, ele faz o movimento de supinar, que seria um movimento de trancar uma chave numa fechadura, tá? Esse movimento eu chamo de supinação. Ele não faz esse movimento sozinho, né? Logicamente, ele tem auxílio de outros músculos, principalmente aqui do supinador, tá? Que é um músculo que ajuda, pelo próprio nome, né? Já infere-se que ele faz a supinação, tá? E aí, essas são as ações principais do bíceps. Por baixo do bíceps braquial, eu consigo ver o braquial. Então, antes de eu tirar, só quero te mostrar aqui, ó, o braquial, ele é mais largo do que o bíceps. Eu nem preciso tirar o bíceps para que eu consiga ver o braquial. O braquial ele está por baixo, mas pela sua largura, eu consigo visualizá-lo aqui também por baixo do bíceps braquial, tá? De qualquer forma, eu vou tirar o bíceps para a gente conseguir ver puramente o braquial. O braquial, como você já percebeu, ele não vai atravessar a articulação do húmero. Então, ele só está atravessando a articulação do cotovelo. Aí ele origina aqui no terço médio, na face anterior do húmero, e vai inserir lá na una, diferente do bíceps que insere no rádio, tá? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu tenho o braquial, tá? O braquial sai, então, dessa metade, na verdade, não é terço, mas da metade inferior da face anterior do húmero, tá? E vai inserir lá na tuberosidade da una e no processo coronoide da una, tá? Então, aqui eu tenho a inserção dele também no processo coronoide. O que ele faz? Ele me ajuda a fazer a flexão, juntamente com o bíceps braquial, a gente acabou de ver o bíceps, mas ele também é um importante pronador, porque ele não está mostrando na função aqui, mas ele pode auxiliar nesse movimento também, tá? Esse é o braquial. Então, vamos sair aqui para a gente ver o coracobraquial, que é o músculo que está mais superior, e este aqui só cruza a articulação do ombro, ele não vai para o cotovelo, né? O próprio nome dele nos ajuda a entender por que ele chama coracobraquial, porque ele sai lá da face inferior do processo coracoide da escápula, olha o processo coracoide, desce, tá? Desce aqui para inferior, né? E vai inserir na face medial, exatamente no meio, né? Nesse terço médio do húmero, tá? Qual que é a ação dele? Só no ombro, lembra, né? Então ele é flexor do ombro, juntamente com o bíceps braquial aqui, tá? Então ele é um flexor do ombro. Ele também ajuda na adução horizontal, então ele traz o braço para a adução aqui, tá? Então olha ele aqui embaixo, juntamente com o deltoide de fibras anteriores e com o peitoral maior, tá? E ele também me ajuda a fazer o movimento de adução dependendo do posicionamento que ele estiver, tá? Então, dependendo do movimento, do posicionamento, ó, ele traz o ombro para a adução se o movimento for puro, tá? Simplesmente de adução, tá? Coracobraquial. Beleza, então vamos tirar o coracobraquial para a gente conseguir visualizar essa musculatura aqui de trás, tá? Que é o tríceps. Posteriormente no antebraço, eu só tenho um músculo de 3 cabeças, que a gente chama de tríceps braquial, tá? O tríceps braquial, ele tem, como eu disse, 3 cabeças. Uma cabeça é bem mais longa, que é essa aqui. A cabeça longa
ela insere no tubérculo infraglenoidal. Lembra que aqui no tubérculo supraglenoidal eu tenho a cabeça do bíceps braquial e aqui embaixo no tubérculo infraglenoidal eu tenho a cabeça longa do tríceps braquial, tá? Aí eu tenho uma cabeça que é a cabeça lateral, essa cabeça lateral pelo posicionamento, olha lá, então mais lateral a cabeça, tá? Ela das três, é a cabeça que está no segundo tamanho de comprimento, né? E ela insere na face posterior, no terço superior aqui do húmero, tá? Face posterior porque sai de trás, né? E aí a cabeça medial, não sei se eu consigo marcá-la aqui, é essa aqui. A cabeça medial é a menorzinha das três, tá mais por baixo. Aqui embaixo ela fica mais larga, então eu consigo ver ela mais larga aqui por baixo, tá? E ela sai justamente desse terço inferior, também face posterior do húmero. Todos eles vão se inserir através de um tendão único aqui no olecrano. O olecrano, ele é parte da una, ele não é do húmero, tá? Então, esse aqui é o olecrano, que é na una, tá? Qual que é a ação principal do tríceps? Extensão do cotovelo, quando eu falo das três cabeças, tá? Mas é possível fazer uma extensão do ombro só pela cabeça longa, porque é a única das três cabeças que cruzam a articulação do ombro, tá? Então, o tríceps tem ação no ombro e tem ação no cotovelo. No ombro, ele faz ação de extensão, no cotovelo, extensão do cotovelo, tá? Eu vou marcar a cabeça longa para ver se ele me mostra a ação. Aí, agora ele mostra, ó. Então, aqui ele me mostra a extensão do ombro também. Então, se eu coloco o indivíduo de uma vista lateral, ele me faz uma extensão do cotovelo, porque a cabeça longa cruza a articulação também do cotovelo, tá? Ele faz também, junto com as outras, a extensão do cotovelo. Por quê? Porque ele também cruza o cotovelo e o ombro, é biarticular, tá? E ele ajuda na adução. Então, quando você faz o movimento puro de adução, o tríceps também puxa. O tríceps o quê? Cabeça longa, porque as outras cabeça lateral e medial não não cruza a articulação, tá? Do ombro, né? Então, vamos lá. Aí, vou tirar o tríceps. Eles inserem no tendão único. Esse aqui é o tendão do tríceps, tá? O tendão do tríceps vai inserir aonde? Então, lá no olecrano, que é parte da una, tá? Então, vou tirar o tríceps. Aí a gente já não tem mais músculos aqui no braço, tá? No antebraço, eu consigo visualizar aqui, ó, se eu tirar essa aponeurose, eu consigo visualizar uma estrutura semelhante a um triângulo que me permite, inclusive, visualizar essa parte arterial, tá? Passando por entre esse triângulo aqui. E aí, vamos rodar esse braço aqui em 360 graus até a gente conseguir voltar para o mesmo ponto do outro lado do triângulo. Então, esse primeiro músculo que é o bráquio radial, ele recebe esse nome porque realmente ele vem por trás do braquial, aqui em cima, tá? Então, desse outro lado eu consigo ver o bráquio radial, ó, saindo por trás do braquial, olha o braquial e o bráquio radial. Ele se dirige sobre a superfície do rádio e vai se inserir lá no rádio. Por isso que é bráquio radial, tá? Então, olha só, ele sai lá dos 2/3 inferiores da crista e supraepicondilar lateral, se dirige lateralmente e vai inserir aqui próximo ao processo estiloide do rádio, tá? Qual que é a função dele? Ele faz várias funções, mas ele ajuda na pronação do antebraço, que é o movimento de rodar a chave na fechadura para trancar, né? Ele me ajuda no movimento de flexão do cotovelo também, tá? Quem faz a flexão do cotovelo, lembra, é bíceps braquial e o próprio braquial, tá? Então, vamos sair daqui. E aí eu consigo visualizar mais lateralmente, vamos rodando lateral, os músculos que daqui para cá são extensores. Então, do bráquio radial para cá são extensores, do bráquio radial são flexores, exceto o pronador, os pronadores, tá? Então, aqui são flexores, do lado de cá, extensores. Então, tem que levar o nome extensor, né? Então, esse aqui são dois extensores que levam o mesmo nome, só que um é longo e outro é curto. Então, extensor radial longo do carpo e extensor radial curto do carpo, tá? O extensor radial longo do carpo, note que a maior parte dos extensores agora, pessoal, eles vão sair de uma estrutura óssea que eu chamo de epicôndilo lateral ou crista supraepicondilar lateral, tá? Que é justamente essa região da lateral do húmero, tá? Então, a maior parte dos extensores sai de cá e do flexores no epicôndilo medial. Ele vai encaminhando para cá, para a mão, passa dentro do retináculo,
olha os retináculos aqui, e ele vai inserir aqui na base do segundo metacarpo, tá? Então, esse é o músculo extensor radial longo do carpo. O que ele faz? Ele me ajuda a estender a mão, tá? Ele é um extensor, olha ele aqui, ó, extensor radial longo e o extensor radial curto. Então, por estar inserido no primeiro metacarpo, no segundo metacarpo, ele também ajuda a fazer a extensão desse punho, tá? E aí eu tenho do lado dele o extensor radial curto. O extensor radial curto é um músculo que também sai do epicôndilo lateral, só que muito próximo ao ligamento colateral radial, tá? Desce mais lateralmente do que o curto e vai inserir justamente aqui na base do terceiro metacarpo, tá? Então, o outro inseria na base do segundo, esse insere na base do terceiro metacarpo, tá bom? O que ele faz? Ele também me ajuda a fazer a extensão do punho, tá? Bem como a extensão do terceiro dedo, e me ajuda no movimento de abdução. Abdução é o desvio radial, tá? Então, a abdução do punho é o desvio radial. Ele também me ajuda nesse movimento, tá? Então, vamos sair daqui. Do lado, agora eu tenho 3 músculos que vão para o polegar, tá? Eu tenho o abdutor longo, o extensor curto e o extensor longo do polegar. Todos eles vão fazer alguma função no polegar. Esse abdutor longo, logicamente, ele vai fazer a abdução. O extensor curto e o extensor longo são extensores do polegar, tá? Então, aí eles formam o que a gente chama de abilecel, que é a sigla ABL, que é abdutor longo, extensor curto e extensor longo, abilecel, tá? Como se fosse uma sigla para a gente conseguir armazenar a sequência dele. Abdutor longo, extensor curto e extensor longo do polegar, tá? Então, vamos tirar o abdutor longo do polegar. O abdutor longo do polegar, ele sai aqui desse terço médio aqui da una, tá? E vai se inserir aqui na base do primeiro metacarpo, que é o polegar, tá? Então, ele insere aqui na base do primeiro metacarpo e ele faz o movimento, como o próprio nome diz, de quê? A abdução do polegar, tá? Então, a abdução do polegar é afastar o polegar aqui no sentido do rádio. Por isso que o nome dele é abdutor do polegar, tá? Ajuda também no movimento de extensão, muito pouco, que não é função primária dele, mas ele também ajuda o extensor curto e o extensor longo a fazer o movimento de abdução, tá? Então, já adiantando, ó, esse aqui é o extensor curto e o extensor longo, que os dois têm o mesmo movimento, que é agora trazer o polegar em extensão, tá? Um insere aqui mais na superfície do rádio, o outro insere na superfície da una, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. A gente já viu os 3 aqui, vamos ganhar tempo. Então, o músculo do lado dele aqui, ele está indo para todos os dedos. Se ele está indo para todos os dedos e ele é um extensor, então o nome dele é extensor dos dedos, tá? Ele está indo para os... Todos não, né? Porque ele está indo para o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Porque o polegar tem um extensor, 2 extensores só para ele, que é o extensor longo e o extensor curto. Então, tem extensor curto, extensor longo e aqui extensor dos dedos, tá? O extensor longo dos dedos, eles também saem lá do epicôndilo lateral, tá? Próximo ao ligamento colateral radial, se insere, passa por baixo do retináculo dos extensores e se insere aqui nas falanges médias e falanges distais, tá? Então, olha só, eu tenho inserção nas falanges médias e nas falanges distais de segundo a quinto dedo. Qual que é a função dele? Extensão dos dedos, tá? Então, ele faz extensão do punho e dos dedos, na verdade. Ele estende tanto a falange média quanto a falange distal, tá? Justamente porque ele insere nas duas, então ele faz o movimento nas duas, extensão nas duas, tá? E aí, ele me faz também o movimento... a extensão já foi, beleza. Então, olha só, aí, além do extensor de todos os dedos, que é do segundo ao quinto, o quinto tem um só dele, que é o extensor do dedo mínimo, tá? Então, ou o extensor do quinto dedo, que também sai lá da face posterior do epicôndilo lateral, tá? Se insere, se encaminha aqui para o lado da una, tá? A face posterior da una, passa por dentro do retináculo e também se insere na base das falanges médias e distais do quinto dedo. O que ele faz? Extensão do quinto dedo, tá? Então, ele é um extensor do quinto dedo, exclusivamente extensor. E ajuda um pouquinho na extensão do punho, né? Mas ele é o extensor do quinto dedo, tá bom? Por isso que ele tem esse nome,
extensor de dedo mínimo ou extensor do quinto dedo. E aí, aqui do lado eu tenho o extensor ulnar do carpo. O extensor ulnar do carpo, o próprio nome já diz que ele está indo para o lado da una e se insere aonde? No carpo, tá? Então ele origina lá na face posterior do epicôndilo lateral e na superfície posterior aqui da una, tá? Mais ou menos no terço proximal. Passa por dentro do retináculo e também vai inserir aqui numa face póstero-medial do quinto metacarpo, desculpa, tá? E aí o que ele faz? Extensão do punho e extensão do quinto metacarpo, porque ele está inserido no quinto metacarpo, mas ajuda no movimento de adução, ou que a gente chama de desvio ulnar, tá? Lembrando que a gente está falando do extensor ulnar do carpo, tá? Esse aqui, ó. E aí, junto com o extensor ulnar do carpo, esse mesmo movimento de desvio ulnar, ele conta com o nosso próximo músculo, dando a volta agora para os flexores, que é o flexor ulnar do carpo, tá? Então, o flexor ulnar do carpo, ele é o próximo músculo agora do outro lado. Aqui eu tenho a própria una, tá? Então, olha o osso una. E aí, quando eu passo para cá, eu já tenho de extensor ulnar do carpo para flexor ulnar do carpo, tá? Ele já está, eu consigo ver ele numa vista anterior, e agora a função, ao invés de extensão, é flexão, porque ele está encaminhando para frente, tá? Ele ainda continua passando dentro do retináculo dos extensores, mas numa vista anterior, tá? Então, por isso que ele é um músculo flexor, tá? Então, o flexor ulnar do carpo, ele também sai agora do epicôndilo medial, tá? Então, ele é um flexor, né? Então, ele vai sair aqui, ó, do epicôndilo medial e da face posterior do olecranon, que é parte da una, e vai se inserir em dois ossinhos, tá? Que aqui ele vai inserir aqui no amato, tá? Mais especificamente aqui no âmulo do amato, esse chifrinho aqui eu chamo de âmulo do amato, e ele também vai inserir aqui no osso piramidal, tá? Então, piramidal, aqui está triquetal, mas é piramidal, porque esse aqui é o pisiforme, tá? Então, desculpa, ele insere no pisiforme, o piramidal está por trás, tá? Então, ele insere no pisiforme, no amato e no gancho ou no âmulo do amato, tá? O que ele faz? Ele faz a flexão do punho, tá? Então, ele ajuda na flexão do punho, principalmente aqui da região, mais a região medial, e ele faz aquele desvio, o desvio ulnar, que a gente chama de adução, né? Então, juntamente com o extensor que a gente viu foi o músculo passado, tá? Então, ele também faz esse desvio ulnar também, tá? Ou adução. Beleza. Então, aí, agora a gente já passou para o lado dos flexores, vamos girar para cá, tá? Do lado dele, então, eu tenho um músculo que ele vai para todos os dedos, que é o flexor superficial dos dedos. Por que flexor superficial dos dedos? Porque ele está na primeira camada. Se eu tenho um superficial, eu tenho um profundo. O flexor superficial dos dedos também sai lá do epicôndilo medial, tá? Ele tem uma parte da sua origem na face anterior, mais ou menos nos 2/3 superiores da face anterior da una e no terço médio na face anterior do rádio. Desce inferiormente, passa por dentro de um túnel, que eu chamo do túnel do carpo, por isso que às vezes ele pode ser comprimido quando tem a síndrome do túnel do carpo. Olha o túnel do carpo aqui, formado pelos ossos do carpo. Só relembrando os ossos do carpo, aqui eu tenho escafoide, aqui eu tenho semilunar, piramidal e pisiforme, aqui eu tenho trapézio, trapezoide, capitato, e amato, com seu ganchinho, que é o âmulo do amato, tá? Então, os tendões passam aqui por dentro do túnel do carpo, e aí eles vêm se inserir na base da falange média. Note que agora ele abre, porque por baixo dele vai passar quem? O flexor profundo, tá? O flexor superficial se abre na falange média e o flexor profundo passa por dentro desses tendões aqui. Qual que é a função dele? Flexão, principalmente das falanges médias, tá? E faz flexão dos dedos, mais tracionando as falanges médias. Então, eu vou colocar aqui para você ver aonde que está o flexor profundo passando por dentro dele, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho... ele saiu, peraí. Deixa eu pausar o movimento. Aqui. Então, quando eu pauso aqui, eu consigo ver os flexores superficiais, olha, e os flexores profundos passando por baixo dele, tá? O flexor profundo, logicamente, está mais profundo, olha, do que o superficial. Flexor superficial, flexor profundo. O flexor profundo segue reto e vai se inserir na base das falanges proximais.
o flexor superficial na base das falanges médias, tá bom? Falanges distais, falei proximais não. Na base das falanges distais e aqui na base das falanges médias, tá? Então, também vamos sair daqui para a gente conseguir ver o palmar longo. O palmar longo não é um músculo que todo mundo tem, tá? Alguns não têm esse palmar longo, mas ele também sai aqui do epicôndilo medial, na superfície mais anterior e inferior, e encaminha aqui para a palma da sua mão, tá? Então, ele vai inserir justamente aqui no retináculo flexor, tá? Então, ele insere no retináculo flexor, ajudando a estabilizar o retináculo flexor. Então, por ir para a palma da sua mão, a gente chama de flexor palmar. O que ele faz? Como ele traciona o retináculo, e o retináculo está ligado aos ossos do carpo, ele acaba auxiliando na flexão também do punho, tá? Então, ele também é um importante flexor. E aí, alguns não têm, tá? E aí, quando a pessoa tem, isso pode ser utilizado, inclusive, o seu tendão para reconstrução tendinosa em alguns outros lugares, tá? E aqui eu tenho o flexor radial do carpo. O flexor radial do carpo é um músculo que, como o próprio nome diz, ele está indo para o lado do rádio e vai inserir nos ossos do carpo. Também sai do epicôndilo medial, se encaminha anteriormente aqui à face do rádio e vai se inserir também na base do segundo e terceiro metacarpo. Tá? Quando ele contrai, ele também me ajuda a fazer a flexão, principalmente segundo e terceiro metacarpo, flexão dos dedos, e ajuda também a fazer a abdução, ou desvio radial. Por que desvio radial? Porque ele está do lado do rádio. Lembra que é o flexor radial do carpo. Tá? Saindo aqui, a gente tem o último músculo dessa volta superficial, que é o pronador redondo. O pronador redondo, como o próprio nome sugere, ajuda no movimento de pronação. Então, ele sai na face anterior do epicôndilo medial e se insere aqui na face lateral do terço mais proximal do rádio. Tá? Quando ele movimenta, então ele ajuda a fazer o movimento de pronação. Tá? Lembra que a pronação é feita por dois pronadores, que é o pronador redondo e o pronador quadrado. Os dois são músculos sinergistas que fazem a mesma função. Tá? Então, esses são os músculos anteriores de uma camada mais superficial do antebraço. E aí, obviamente, quando eu tiro essa camada superficial aqui, eu consigo visualizar uma camada mais profunda, composto por vários músculos, tá? Que a gente já viu entre estes aqui, mas o que eu preciso mais mostrar é o flexor profundo dos dedos, para finalizar. O flexor profundo dos dedos, ele tem duas origens também, no epicôndilo medial. Na verdade, tem um pouquinho mais, porque eles pegam aqui uma parte da una, parte na face anterior, no terço mais proximal, e ele pega os 2/3 anteriores mais proximais da face anterior do rádio. Desce, passa por dentro do canal do carpo aqui, né, do túnel do carpo, e vai inserir nas falanges médias, tá, nas falanges médias, do segundo ao quinto dedo. Lembra que ele passou por baixo do flexor curto, tá? Dos flexores, flexor superficial, desculpa, tá? Então, esse aqui é o flexor profundo, ajudando na flexão dos dedos e na flexão, principalmente, de segundo e quinto dedos, tá? Então, esse também é o flexor profundo